Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica, hoje dando continuidade ao conteúdo de circunferência. Nessa aula a gente vai aprender a obter o centro e o raio de uma circunferência a partir de suas equações. Bem pessoal, até agora o que a gente já sabe, né? Que uma circunferência permite que a gente identifique duas equações. A primeira delas determinada equação geral e a segunda delas determinada de equação reduzida. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender, a partir de cada um desses tipos de equação, obter o centro e o raio dessa circunferência. Bem, então a gente vai começar, pessoal, pela forma reduzida, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com a forma reduzida da equação de uma circunferência. Antes disso, precisamos relembrar qual é a fórmula que nos permite obter a equação reduzida de uma circunferência. Então, vamos relembrar. A gente viu que essa fórmula é definida por x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E aí a gente viu que xc e yc são as coordenadas do centro dessa circunferência, correto? E r é o raio da circunferência. Bem, pessoal, então para a gente entender melhor, vamos resolver um exemplo. Então, vou colocar aqui o exemplo 1 para a gente discutir sobre ele. Suponha que a gente tem a equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. Bem, pessoal, como é que a gente vai definir quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência? Veja bem, nessa forma reduzida, tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é comparar com a forma genérica. Ou seja, comparar com essa fórmula que eu já deixei aqui do lado para a gente estar sempre se orientando por ela. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma comparação, ó. Eu vou escrever ela aqui abaixo da minha equação da circunferência para ficar mais claro o entendimento. Então, você tem x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, como é que vai se dar essa comparação? Observe. Aqui no primeiro parênteses, nesse primeiro produto notável, a gente tem x menos 3 aqui em cima e aqui embaixo a gente tem x menos xc. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos comparar esses dois termos aqui, observe. Então, fazendo essa comparação, a gente já pode deduzir o seguinte, ó. A gente vai igualar isso aqui, ó. Perceba, menos xc, que é aqui da forma genérica, é igual a quem? Quem é que está no lugar de xc? É o 3, acompanhado do sinal, menos 3. Então, agora a gente vai simplesmente multiplicar isso aqui por menos 1, certo? Então, xc vai ser igual a 3. Então, assim eu já tenho o valor do x do centro. Da mesma forma, a gente vai comparar aqui no segundo parêntese, ó, y mais 1 ao quadrado. Eu vou comparar com quem? Com y menos yc ao quadrado. Então, esse termo aqui, mais 1, ele vai ser igualado a quem? Ó, a menos yc. Então, observe aqui, a gente vai igualar, ó, menos yc é igual a 1 positivo. A gente vai multiplicar por menos 1, ok? Para que esse valor aqui do y fique positivo. Então, você vai ter yc igual a 1 vezes menos 1, você tem menos 1. Pronto, pessoal. Então, aqui nós já temos as coordenadas do centro dessa circunferência, tá? E para finalizar, você vai comparar agora o raio. Perceba que depois da igualdade você tem 9 e r ao quadrado. Então, você vai igualar esses dois aqui, ó. Então, vou trazer bem para cá. Então, como é que vai ficar? Ó? R ao quadrado é igual a 9. Agora, você pega aqui essa potência 2 e leva para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Então, fica r igual a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, gente, aqui nós já temos tudo que nós queríamos. xc, yc e o raio. Então, o centro dessa circunferência é o ponto 3 e menos 1.
e o raio vale 3. Vamos resolver mais um exemplo, exemplo 2. Para a gente fixar legal essa ideia. Então, vamos supor aqui uma equação. X mais 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 5. Então, gente, antes de resolver esse exemplo, vamos analisar aqui o exemplo 1, o que a gente encontrou. Perceba, o xc a gente encontrou 3. Agora, observe, o que a gente tinha lá dentro do parêntese, qual era o termo que acompanhava o x? Menos 3, correto? E aí a gente encontrou 3 como sendo xc. Aqui, nesse segundo produto notável, qual foi o resultado do YC? Foi menos 1. E o que era que tinha lá dentro do parêntese acompanhando o Y? Tinha mais 1. Então, perceba essa lógica. Quando aqui a gente tiver um termo negativo dentro do parêntese, o valor da coordenada do centro vai mudar de sinal, ou seja, ficou positivo. O mesmo aconteceu aqui, ó, você tinha mais 1 e o resultado deu menos 1. Então, eu vou dar uma dica para você resolver esse problema de uma maneira bem rápida. Qual é essa dica? Você vai trocar o sinal do termo numérico. Então, você vai olhar no parêntese e vai trocar o sinal do termo numérico para obter o centro da circunferência. Então, vamos usar essa dica para resolver o exemplo 2. Olha como fica rápido. Nesse primeiro produto notável, x mais 2 ao quadrado, qual é o termo que acompanha o x? Perceba aqui, ó, é o mais 2. Então, pela nossa dica, a gente já vai saber que o x do centro vai ser esse termo com o sinal trocado, ou seja, menos 2. Tranquilo? E nesse segundo produto notável aqui, onde a gente tem y mais 5 ao quadrado, qual é o termo que acompanha o y? É o mais 5. Então, quem vai ser o YC, o y do centro? Vai ser 5 com o sinal trocado, ou seja, menos 5. Pronto, então a gente já tem aqui rapidamente as coordenadas do centro da circunferência. E esse termozinho aqui, depois da igualdade, o que é que a gente faz? Igual a r ao quadrado. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 5. Quadrado passa como raiz quadrada, então ficou r igual a raiz quadrada de 5. Portanto, gente, as coordenadas do centro serão menos 2 e menos 5, tá? E o raio é igual a raiz quadrada de 5. Ok, pessoal, vamos trabalhar agora com a forma geral da equação da circunferência. Então, eu já coloquei aqui um exemplo para a gente resolver e entender como é que a gente faz para obter o centro e o raio de uma circunferência quando nós temos a sua equação geral. Então, nós queremos obter o centro e o raio dessa circunferência que possui essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 12 igual a 0. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês um método bem prático e bem simples, que é conhecido como método da cascatinha, certo? É um método bem direto para você chegar na resposta sem muitas dificuldades. Então, pessoal, como é que funciona esse método? Tudo que você vai precisar aqui é trabalhar com os coeficientes da equação. Então, aqui, ó, quais são os coeficientes? Você vai trabalhar com o coeficiente de x, que no caso aqui é o menos 4, o coeficiente de y, que é o mais 6, e o termo independente aqui, que é o menos 12. Então, como é que você vai começar aqui? Ó? Preste muita atenção. Primeira coisa, você vai pegar o coeficiente do x. O coeficiente do x é o menos 4. Então, o que você vai fazer? Você vai começar dividindo esse coeficiente por menos 2. Então, vamos lá. Nós vamos trazer esse valor aqui para baixo, fazendo uma divisão por menos 2. Ok? Então, vamos lá. Dividindo menos 4 por menos 2, a gente vai obter 2. Fazendo o jogo de sinal, pois a divisão nós temos que fazer o jogo de sinal, então fica menos com menos dá mais. E 4 dividido por 2, 2. Então, aqui o resultado você vai obter 2. Beleza? Agora,
O próximo passo é trabalhar com o coeficiente de y, que é esse mais 6 aqui, ó. A gente também vai dividir por menos 2. Então, você vai pegar esses dois coeficientes, tanto do x quanto do y, e ambos você vai dividir por menos 2. Então, nesse caso aqui, você tem mais 6 dividido por menos 2, fazendo o jogo de sinal, ó, mais e menos dá menos, tá? E 6 dividido por 2, 3. Então, aqui você obtém dois valores. Perceba, você tem aqui o 2 e o menos 3. E esses dois valores aqui, pessoal, eles já são as coordenadas do centro da circunferência. Ok? Então, nós já temos aqui que o C vai ser 2 e menos 3. Beleza? Então, vamos seguir agora que ainda precisamos encontrar o valor do raio da circunferência. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esses dois valores que você já obteve, que são as coordenadas do centro, e vai descer mais um pouco aqui. Agora, você vai fazer o quê? Você vai elevar ambos esses valores ao quadrado. Então, você vai ter aqui, ó, 2 ao quadrado, e aqui você vai ter menos 3 ao quadrado. Preste atenção nesse procedimento. Então, vamos lá. 2 ao quadrado vai resultar em 4. E menos 3 ao quadrado dá 9. Perfeito. Agora, entre esses dois valores aqui, entre esses dois números, você vai colocar um sinal de mais. Ok? Então, aqui você vai inserir um sinal de mais. Você vai somar. Beleza? E agora, observe. Perceba que lá em cima, na equação, ainda tem esse termo independente aqui que ainda não foi usado, ó, esse menos 12 aqui. Então, o que você vai fazer com ele? Você vai descer com esse valor até lá embaixo, junto com os outros, tá? Mas com uma ressalva, com um detalhe. Você vai trocar o sinal desse termo independente. Você vai trocar o sinal dele. Então, observe. Se ele é menos 12, ele vem para cá, mais 12. Tá claro isso? Pronto. Agora é só você efetuar essa soma aqui. 4 mais 9 mais 12, que dá 25. E agora você vai finalizar, no final de todo o procedimento, você vai inserir uma raiz quadrada nesse valor. Portanto, qual é a raiz quadrada de 25? 5. Esse valor final encontrado, ele é simplesmente o raio da circunferência. Ok, pessoal? Então, aqui que nós temos o raio vale 5. Esse é o método chamado de método cascatinha. Vamos agora, pessoal, resolver mais um exemplo de aplicação desse método, para você entender com muita clareza. Vamos considerar a seguinte equação de circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y mais 19 igual a 0. E aí vamos ganhar mais espaço aqui para a gente resolver esse exemplo com muita clareza usando o método cascatinha. Então vamos lá. Primeiro passo, os coeficientes. Quem é o coeficiente de x? É menos 8. Então você vai pegar esse menos 8 e dividir por menos 2. Então, você vai descer esse valor aqui fazendo uma divisão por menos 2. Então, menos 8 dividido por menos 2, você vai obter 4. E agora, o coeficiente de y, que é o 6 positivo, quando a gente fizer a divisão por menos 2, a gente vai obter menos 3. Pronto, então aqui nós já temos as coordenadas do centro. O centro é 4 e menos 3, ok? Agora, continuando o procedimento, o que a gente faz? Pega ambos esses valores e eleva ao quadrado. Então, 4 ao quadrado e menos 3 elevado ao quadrado. Aqui a gente vai ter 16 e aqui a gente vai ter 9. Acrescenta um sinal de soma aqui no meio desses dois números. E esse termo independente, o que faz? Ele vem
lá para baixo com o sinal trocado, né? Não esqueça, aqui a gente tem que trocar o sinal do termo independente. Então, ele é mais 19, para cá ele vem menos 19. Pronto, pessoal, agora é só fazer essa conta. 16 mais 9, 25. E 25 menos 19, a gente vai obter 6. Finalizando, você insere uma raiz quadrada aqui, e esse valor aqui já é o raio da circunferência. Portanto, o raio dessa circunferência é raiz quadrada de 6.